Uma das coisas que para mim chama muita atenção e faz muito sentido é que a gente não consegue discernir muitas vezes essas tempestades da vida como coisas que vêm de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho muita facilidade de atribuir para Deus coisas boas que acontecem comigo. Tudo deu certo, as portas se abriram, falo, nossa, como Deus é bom, glória a Deus. E aí tudo deu errado, as portas fecharam, aí a gente vai orar e vai falar, Deus, o inimigo está se levantando, as coisas ruins estão acontecendo, tem misericórdia, tem compaixão. Nós não conseguimos assimilar o curso da nossa vida a um propósito eterno de Deus. A gente tem dificuldade disso, porque a gente só consegue assimilar o que deu certo, a gente não consegue assimilar o que deu errado. E eu refleti bastante há algumas semanas sobre a Bíblia vai usar uma referência de vento para falar de Deus, de manifestação de Deus, um vento que sopra. Se você for ler Atos 2, por exemplo, a Bíblia vai usar essa expressão no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, e aí um vento forte e impetuoso tomou conta da casa, eles foram cheios do Espírito Santo, foi uma coisa maravilhosa, o vento veio ali. Se você for ler também o livro de Êxodo, você vai ver que o Moisés liberta o povo de Deus do Egito, e eles saem numa peregrinação em destino à terra de Canaã, e eles chegam ali diante do primeiro obstáculo, o primeiro desafio, que é o rio. Tem um rio na sua frente. Atrás o exército do faraó, na frente um rio. Não tem como. Se voltar, o exército de faraó captura, eles podem sofrer penitências, consequências por terem saído, e avançar não dá porque tem um mar. E aí o Moisés vai orar. Deus, e aí, né? O que é? O povo atrás murmurando, será que não tinha sepulturas no Egito suficiente? A gente vai ter que morrer aqui, né? O povo murmurando e o Moisés vai orar e Deus responde Moisés. Deus fala assim, Moisés, não ora não, rapaz. É hora de caminhar, não é hora de orar. E às vezes a gente tem momentos da vida que na hora de caminhar a gente ora e na hora de orar a gente caminha. A gente nunca consegue chegar a uma plenitude, a uma harmonia perfeita. Aí Moisés vai orar e Deus fala, não é hora de orar, marcha, anda, caminha. Aí o Moisés pega o seu cajado, toca nas águas e aí a Bíblia vai dizer que um vento impetuoso, forte, faz com que aquele mar se abra em duas partes. E aqueles quase 3 milhões de hebreus passam em terra seca. Fazem uma travessia do mar em terra seca. Maravilhoso. E esse vento eu consigo discernir muito bem. Eu consigo entender esse vento plenamente na minha cabeça. Quando eu tenho uma dificuldade muito grande diante de mim, eu clamo a Deus e Deus abre esse mar e com um vento impetuoso e passa e é maravilhoso. Agora, quando você lê a Bíblia no livro de Jó, nos primeiros capítulos, você vai ver o Jó tranquilo na sua casa, feliz, numa tarde de domingo, de boa, tranquilo. E aí chega um dos seus empregados e fala assim, Jó, todos os seus filhos estavam reunidos numa casa. E um vento muito forte veio e derrubou aquela casa. E todos os seus filhos morreram. Esse vento eu não consigo entender. Esse vento eu não consigo discernir. Quem foi que soprou o vento que abriu o mar? Deus. Quem foi que soprou o vento que derrubou a casa dos filhos do Jó? Esse vento eu não consigo assimilar, Deus. Esse vento eu não consigo entender. E isso, para mim, é uma dificuldade de discernir, porque nós estamos habituados a classificar em Deus somente as coisas boas. Somente aquilo que deu certo. A gente só consegue assimilar a Deus vento que abre mar. Vento que derruba telhado, a gente acha que não é de Deus. Vento que derruba telhado, a gente acha que é do diabo. Deus foi o responsável pelo vento que soprou e abriu o mar para o povo sair da terra do Egito. Deus, o mesmo Deus, foi o responsável pelo vento que derrubou o telhado da casa dos filhos do Jó e fez o Jó enterrar todos os seus filhos. Deus. Qual que é o ponto disso tudo? Qual que é o ponto nervoso desse discernimento? É a gente conseguir entender o propósito de Deus
de forma ampla, de forma contínua. Entender o plano de Deus e entender que dentro desse plano, dentro desse trajeto que nós vamos fazer, existem coisas muito boas e existem coisas muito ruins. E as coisas muito boas vêm de Deus e as coisas muito ruins também vêm de Deus. Deus está preparando a gente, está cuidando da gente no nosso progresso para um propósito. E aí vai ter vento que vai abrir mar e vai ter vento que vai derrubar telhado. E tá tudo bem, tá tudo certo. A gente precisa aprender a assimilar esse vento que derruba telhado a Deus. Da mesma forma e com a mesma facilidade que a gente atribui o vento que abre o mar. E esse é o desafio.